Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de física, tá bom? Hoje eu vou estar falando para vocês sobre uma propriedade física que já é naquela sequência do que havia falado antes sobre termodinâmica ou termologia. Nós vamos já dar início à nova parte do conteúdo chamado de calorimetria, tá bom? Calorimetria, metria vem de medida, medida de calor. Então nós vamos entender um pouquinho essa propriedade física no sentido de calor e como que nós podemos fazer para medir calor, certinho? Já de antemão, né, nós vamos observar que calor ele tem uma definição um pouquinho diferente do que nós estudamos no sentido do nosso cotidiano, tá bom? Eu já havia comentado um pouquinho sobre isso na aula passada, né? E aí havia já falado para vocês, tá bom? Parece que minha câmera travou aqui, mas vamos continuar. Deixa eu só reiniciar ela aqui. Beleza, vai voltar agora aí. Esse aplicativo tá enjoado, viu? Beleza. Então, pessoal, beleza. Então, nós vamos estar estudando essa propriedade sobre calor. De antemão, eu coloquei de novo esse slide aqui, que era o que eu usei na aula passada de vocês. Na física, temperatura ela é uma medida do grau de agitação das moléculas. E calor é a energia térmica que transfere de um corpo para outro corpo devido à diferença de temperatura. Quando nós falamos no nosso cotidiano, eu estou com calor, você está atribuindo a sensação térmica que você sente devido a uma taxa de pouca perda de energia para o ambiente num dia que a temperatura está um pouco maior do que o normal. Quando a temperatura ambiente está menor do que o normal, você perde energia térmica numa taxa maior que seu corpo consegue liberar. Então aí você tem aquela sensação térmica de frio, tá bom? Então na nossa vida cotidiana, nós atribuímos o nome calor à sensação térmica, tá bom? Que tem um conceito diferente do que nós usamos na física. Na física, calor tem a ver com a energia térmica que é trocada entre corpos que estão dentro de um sistema. Quando eles estão a diferentes temperaturas, vai ocorrer que o corpo de maior temperatura vai fornecer energia térmica para o corpo de menor temperatura. É o que nós falamos, mais quente, mais frio. Então, o corpo que tem maior temperatura vai fornecer vibração das moléculas para o corpo de menor temperatura até eles atingir a mesma temperatura, que na física nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, quando eles atingem o equilíbrio térmico, estão à mesma temperatura, não há mais troca de energia térmica. Então, o calor deixa de fluir de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, tá bom? Como eu já havia dito anteriormente para vocês na nossa aula, estava explicando sobre as escalas termométricas, as equações, o calor ele é uma propriedade física que era medida numa unidade do nosso cotidiano. Por exemplo, né, ela era medida em calorias. 1 caloria, 2 calorias. Nós usamos o símbolo cal, tá bom? Só que no sistema internacional, Joule descobriu que calor é uma forma de energia térmica. Então, se calor é uma forma de energia térmica, calor no sistema internacional também vai ser medida em Joule, tá bom? O nome da unidade por extenso é o nome da pessoa com a letra J minúsculo no início, porque representa a unidade de medida. Com a letra maiúscula representa o nome próprio, que é o nome da pessoa. Então, toda vez que você vai colocar o nome da unidade por extenso, coloca Joule,
joule, tá bom? E nós pronunciamos joule, tá bom? Ou você pode basicamente usar somente o símbolo, que é a letra J maiúsculo, tá bom? Aí o J, no caso, tem que ser maiúsculo. Nesse caso, ele não pode ser minúsculo, tá bom? Então, se você vai medir em calorias ou vai medir em joule. É muito comum nós atribuirmos o nome de energia contida nos alimentos. Por exemplo, de uma reação química que tenha, né, quando quebra a molécula, ele libera energia. E essa energia, por exemplo, dos alimentos, também é medida em calorias, ou também é medida em joule, certinho? Você pode observar que hoje em dia, né, os pacotes de alimentos que são obrigados a registrar o valor calórico que contém, né, que é o nível de energia que contém nos alimentos, e lá também tem os dois padrões, tem ele em quilocalorias e quilojoule. Eu falei quilo porque a caloria é uma unidade muito pequena para o nosso cotidiano. E nos nossos alimentos que nós consumimos, né, nós consumimos alimentos que medem em quilocalorias. 1 quilograma tem 1000 gramas. 1 quilocalorias tem 1000 calorias. Certinho? Do mesmo jeito que 1 kilojoule tem 1000 joule. Então, a caloria é uma unidade de medida de energia térmica referente. Ela foi definida da seguinte forma: a caloria, ela é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água pura sob pressão normal, que é aquela pressão de 1 atm, tá bom? Só que às vezes você precisa fornecer, por exemplo, para 1 grama de água, mudar, por exemplo, 1 grau Celsius de 0 para 1. Você precisa fornecer uma quantidade maior do que mudar de 14,5 para 15,5 devido ao estado de agregação das moléculas, porque você vai ter que mudar o estado físico da molécula. Então, foi definido a temperatura específica que seria de 14,5 para 15,5, tá bom? Essa foi uma definição no qual eles utilizaram. Então, a caloria, você pega 1 grama de água, coloca em uma panela. Ela mede 14,5 graus. Na hora que ela muda para 15,5, a chama lá do fogão, por exemplo, que você utilizou, ela aqueceu a água e ela recebeu 1 caloria de energia térmica, tá bom? Bom, como eu havia dito para vocês, caloria pode ser medido tanto em joule, calor pode ser medido tanto em calorias como em joule. Nesse caso, 1 caloria equivale exatamente 4,186 joules, tá bom? Aqui tem a unidade que eu falei para vocês do quilocalorias. Aqui nós temos um exemplozinho de transformação de unidade, olha. Oi. Isso, 4,186. Aham. Agora, quando você quer mudar de quilocalorias para calorias, você multiplica por 1000. Tá vendo que esse casinho aqui, ele é um prefixo do sistema internacional. Tipo lá do quilograma. 1 quilograma tem 1000 gramas. 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, 1 quilocalorias tem 1000 calorias. 1 kilojoule tem 1000 joule. Tá bom? Então, a conversãozinha, você usa isso aqui como uma regra de 3, tá bom? Só, pessoal, cuidado com o microfone aí, que tá fazendo um barulhinho aí de fundo aí, que pode estar atrapalhando os colegas a ouvirem, tá bom? Então, nesse sentido, nós podemos converter as unidades de medidas, depende? Pode fazer a pergunta. Um joule, você tem que fazer o processo contrário. Um cal, aí você faz assim, por exemplo, quer ver? Isso, aí nesse caso vai dividir. Deixa eu só pegar aqui. Aí você faz a regrinha de 3, ó. Pera aí, aqui. Você coloca um cal. Isso. Se você é igual você falou aí, você já pode fazer direto. Você sabe que já é dividir, então nem precisa de montar a regrinha de 3. Mas na dúvida você monta. Um cal são exatamente 4,186 joules. Se eu quero 1 joule,
eu vou saber em calorias X. No caso é dividido, ó, fica X vezes 4,186, dá 4,186 vezes X, que é igual a 1 vezes 1, 1. Está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 1 dividido por 4,186. X é igual a, vou fazer na calculadora aqui, 1 dividido por 4,186. Tá 0, assim, ó, 23, 8, 9 e aí continua. Vamos falar o seguinte, vai ser x igual a 0, ó, vamos parar o número aqui. Se o próximo número é maior ou igual a 5, né, nós arredondamos. Então, no lugar do 3, você coloca o 4. Então, vamos falar que x é igual a 0,24 calorias. Isso significa que o quê? Que 1 joule é igual a 4,186. Opa! Errei aqui, né? 1 joule é igual a 0,24 calorias. Essa é o contrário, ó. Vocês encontram na internet até aplicativos que convertem essas unidades de medidas, tá bom? Aí depois, na hora que vocês tiverem um tempinho e tiverem curiosidade, procurem na internet, ou então já um aplicativo direto, né? Isso, alguns celulares, né, já tem essas calculadoras que já tem essas conversões de unidade também, né? Geralmente eles colocam lá a conversão de distância, comprimento, mas se não aparecer, por exemplo, de calor tem lá, se não tiver, pessoal, depois vocês podem até olhar, né, na internet, existem vários sites que convertem automaticamente. Converte, por exemplo, pressão, força, distância. Existem várias propriedades, todas essas propriedades de medidas da física que nós usamos, existem várias unidades de medidas. Mesmo que são unidades que são utilizadas, por exemplo, em um único país, mas lá eles usam mais naquele país como adequado, tá bom? Então, existem, né, essas calculadoras, né, que vocês podem utilizar e até os aplicativos também, tá bom? Então, basicamente, né, nós vamos estar fazendo isso para fazer essas conversões de medida. Bom, o calor, né, como energia térmica que transfere de um corpo para outro corpo, ela pode ser convertida basicamente de 3 maneiras diferentes. Essas 3 maneiras podem ser utilizadas isoladas ou elas podem ser utilizadas em conjunto, né? Então, por exemplo, essa transferência de energia térmica, alguns autores chamam de propagação de calor, certinho? Então, essa transferência de energia térmica, alguns autores chamam de energia calorífica, tá bom? Porque vem do nome calor. Ela pode ocorrer de 3 maneiras diferentes. Por exemplo, no ambiente onde nós estamos, tendo ar ou não tendo ar, vai transmitir, por exemplo, por irradiação. Alguns autores chamam de radiação somente. Quando você tem fluidos, líquidos e gases, ocorre a transferência por convecção. E quando você tem, por exemplo, um objeto condutor térmico, por exemplo, os metais, pode ocorrer o processo por condução. Nós vamos estar falando desses 3 processos separadamente, tá bom? Aqui, por exemplo, da condução, existe até uma fórmula, eu não coloquei aqui, porque não é bem o foco inicial do nosso estudo, tá bom? Mas no nosso livro ou na internet você encontra essas fórmulas que fazem esse cálculo de conversão por condução. Ele calcula um gradiente φ de conversão, no qual o calor ele se propaga da parte que recebe a agitação térmica para a parte que não recebe a agitação térmica. Tá bom? Então, na condução, o que acontece? Quando a molécula é em contato com a chama,
ela ganha energia térmica, ela agita mais. Quando ela agita mais, ela bate na próxima molécula e transfere aquela energia de vibração para a próxima. E quando ela bate na outra, ela transfere aquela energia de vibração. Se você olhar molecularmente um objeto quando está sendo aquecido, então a parte que está em contato com a chama, ela vai ter moléculas mais agitadas e a parte mais extrema vai ter moléculas menos agitadas, certinho? Então os metais, né, eles são bons condutores térmicos. Então por isso que nas nossas residências é muito comum nós utilizarmos, por exemplo, panelas feitas de metal, certinho? Então nós usamos panelas feitas de metal para fazer essa transferência do calor da chama para o alimento que vai ser cozido. É mais comum nós utilizarmos o alumínio, por exemplo, nas panelas. Por que é mais comum nós utilizarmos os alumínio? Porque, por exemplo, o ferro ele oxida muito fácil. Então, se você fizer, por exemplo, uma comida de manhã na panela de ferro, quando você olhar à tarde, o alimento ele já mudou a cor da comida. Então, é perceptível também, por exemplo, que alguns desses metais, né, eles interferem no sabor, na cor do alimento. Então, por isso que alguns é, isso depende muito da panela. Por exemplo, se você usa uma colher de metal também, na hora que você está cozinhando o alimento, ele vai preparar, você faz fissura na panela, pode ser que desprende, ou da colher, por exemplo, ou da panela. Hum, isso, é porque assim, os metais, eles podem causar alguma alteração no nosso corpo, né? Nós recebemos algumas quantidades desses desses minerais no nosso corpo. Aí quando você coloca mais do que você pode, o seu corpo não consegue sintetizar. E aí ele pode, por exemplo, aglomerar em uma parte do seu corpo e causar uma mutação. Mas, por exemplo, esses metais, como não são tão tóxicos, eles causam menos interferência no nosso corpo. Dependendo do material que você usa em excesso, por exemplo, aqueles metais lá, por exemplo, selênio, né? Então esses materiais, eles são mais tóxicos para nós. Então aí sim eles vão causar mais interferência ainda, tá bom? Algumas pessoas falam que o alumínio pode causar algumas doenças tal, mas não tem nada ainda comprovado cientificamente, tá bom? Se tivesse alguma comprovação científica sobre a utilização desses metais, por exemplo, seria, por exemplo, proibido fazer panelas de alumínio, tá bom? Então, como não tem nada comprovado cientificamente ainda, então ainda, né, é regulamentado o uso. Na transferência de calor por convecção, ela ocorre em meios fluidos. O que são fluidos? Fluidos são líquidos ou gases, tá bom? Os líquidos têm uma densidade maior do que os gases. Por exemplo, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A densidade do ar, se não me engano, é 0,0093 gramas por centímetros cúbicos. É da ordem de 1000 vezes menor do que a do líquido, que é da água, certinho? Então nós observamos essa transferência de calor a partir das moléculas que são agitadas. Aqui, olha, nós temos a representação, por exemplo, de uma panela com água que está fervendo. A parte que está próximo da chama é a parte que aquece primeiro. Então, essa parte que aquece primeiro, as moléculas vai ganhar energia e vai se distanciar mais uma da outra. Então, essa parte que está em contrato vai diminuir a densidade. Na hora que ela diminui a densidade, o corpo mais leve, menos denso, o que faz? Ele sobe. Então, a parte quente sobe.
Então, se a parte quente sobe, a parte fria desce. E aí, essa parte que desceu, ela vai aquecer até uma temperatura maior do que a da parte de cima. E aí, ela vai ficar menos densa de novo. Ela volta a subir. A parte que estava em cima, que estava a uma temperatura menor que a de baixo, ela desce e volta a aquecer novamente. Tá bom? Isso vai formar o que nós chamamos de correntes de convecção. Certinho? Só que aí parte desse vapor aqui, ele se dispersa. Então, para que você aumente as correntes de convecção e evita a perda de calor para o meio ambiente, né? Aqui também vai existir a corrente de convecção entre o ar e as gotículas de água que vai ser formada. O que nós fazemos, por exemplo, se você quer, né, aumentar esse processo de corrente de convecção? Você fecha como se fosse uma panela. Quando você isso, você coloca a tampa e aí você evita formar esse processo de corrente de convecção. Tá bom? Nós não estamos falando, por exemplo, ainda, por exemplo, se você quer aumentar a pressão. Para aumentar a pressão, aí depois nós vamos ver, por exemplo, que você também vai aumentar a temperatura do sistema. É isso que acontece, por exemplo, isso, que acontece, por exemplo, lá na panela de pressão. Na panela de pressão, você altera, além de tampar, você altera a pressão lá dentro, certinho? Mas aqui, então, a corrente de convecção, ela ocorre nos meios líquidos e gases, tá bom? Então, o processo de convecção. Isso, aqui, olha, nesse próximo slide, vocês estão vendo, então? Nesse próximo slide aqui, olha, eu coloquei duas propriedades que nós utilizamos, por exemplo, o ar-condicionado e o que ocorre também nas brisas que nós chamamos brisas marítima e brisas continental, certinho? Ocorre as formadas correntes de convecção também, é, por exemplo, no ambiente que tem um ar-condicionado. Por que que é preferencialmente instalado o ar-condicionado na parte de cima de um ambiente? Porque o ar-condicionado, ele condiciona o ar, não é isso? O aparelho lá, na verdade ele é chamado de condicionador de ar. Então aquele aparelho lá, ele resfria o ar através de uma troca de calor, de uma serpentina lá, que ele refrigera ela, e aí tem um ventiladorzinho lá que sopra o ar frio. Na hora que ele sopra o ar frio, ele é um ar que tem uma densidade maior, então ele vai descer. Como o ar frio desce, o ar quente vai fazer o que do ambiente? Vai subir. E aí o aparelho vai pegar aquele ar que está quente, refrigera ele e joga novamente. E aí vai formar aqui as correntes de convecção também dentro de um ambiente que tem um ar condicionado. E aí, né, vai formar esse processo, né? Aqui nós estamos mostrando as correntes de convecção. Tá? Do mesmo jeito, por exemplo, nós temos nos oceanos, mares, né? A água, ela tem uma tendência de demorar para ganhar calor em relação à terra. A terra aquece mais rápido durante o dia e a água aquece menos durante o dia. Nesse caso, vai formar as correntes de convecção que o ar frio vai vir para o continente e o ar quente vai circular por cima e vai formar o que nós chamamos de correntes de convecção também, certinho? Então isso também acontece. Lembrando que para formar as correntes de convecção são os meios fluidos, líquidos e gases que nós percebemos. Um outro tipo de transferência é o processo chamado de irradiação. O que é irradiação? A energia térmica que é produzida numa onda eletromagnética, basicamente o infravermelho, ele pode se propagar tanto no espaço sem nada e também, por exemplo, no ar ele consegue se propagar. Oi. No espaço, é,
Eu falo uma coisa para vocês, o seguinte, o nosso planeta, pelo que eu sei, né, o nosso planeta, né, tem as camadas de gases. As camadas de gases, principalmente o ozônio, né, que é a fórmula molecular O3, ele protege o nosso planeta de determinadas radiações que chegam até nós, certo? Então, a nossa atmosfera, ela funciona como um filtro de radiações. Se você está no espaço, você está recebendo essas radiações em uma quantidade maior, certinho? Não sei te dizer, porque eu sei que as roupas dos astronautas, elas protegem das radiações e também protege, por exemplo, dessa troca térmica que teria, por exemplo, de um corpo, por exemplo, no ambiente onde ele está. Certinho? Mesmo que se tenha o vácuo perfeito, as ondas eletromagnéticas, que são as radiações de infravermelho, elas ainda se propagam. E também há o aquecimento por infravermelho, certinho? Então, por exemplo, é muito comum nós eu acho que talvez seria mais ou menos assim que o José Carlos está falando, porque assim, você não vai ter aquecimento por condução, certinho? Porque não vai ter nada ali conduzindo porque você está no vácuo. E também, por exemplo, não teria por convecção, porque no vácuo não vai conduzir por convecção. Mas tem um processo de radiação. Além das ondas eletromagnéticas, que são os infravermelhos que aquecem, nós também recebemos outras radiações, né? Por exemplo, o ultravioleta. O ultravioleta, né, ele é aquela radiação que ela modifica, por exemplo, a tonalidade da nossa pele, né? Então, por exemplo, o pessoal que vai bronzear, tal, que fica no sol, não é o calor que aquece, que faz com que a pessoa bronzeie no calor, tá bom? O calor que você recebe do sol é através da radiação por infravermelho. Agora, o que faz com que a pessoa bronzeie é o que nós chamamos ali de ultravioleta, certinho? É aquela radiação que faz com que a pessoa, né, altere a característica da tonalidade da pele dela, certinho? Então ocorre esse processo. Então, assim, eu não sei falar para vocês exatamente se sente ou não, mas eu acho que é mais ou menos igual, né? O aluno aí falou que ele vai receber e que possivelmente ele vai sentir essa diferença no aquecimento do seu corpo. Se ele recebesse somente infravermelho, era uma experiência até boa de se fazer, mas ele recebe outras radiações também, né, que pode prejudicar é, bastante, né, a pele da pessoa, certinho? Então, o que, que acontece? Quando você está também, por exemplo, aqui no caso da figura do lado esquerdo ou direito, à frente de uma fogueira, né, de uma chama, vai ocorrer aqui, por exemplo, as correntes de convecção, o ar vai aquecer e vai levar calor até você. Mas você estando distante, o ar não chegando até você através das correntes de convecção, o calor vai transferir para você também pelo processo, né, de radiação térmica, certinho? Então, o processo de irradiar, transferir a radiação, na verdade, é o infravermelho que vai de um ponto até outro, certinho? Aqui, olha, do lado esquerdo, nessa mesma figura, nós vamos observar um processo que é chamado de efeito estufa. O que é o efeito estufa que é causado? A luz que sai do Sol, ela tem uma determinada frequência. Quando ele bate na atmosfera, um pouco é refletido, volta para o espaço e um pouco ele penetra nessas camadas, ele entra. Na hora que ele entra, ele vai sofrer interação, vai alterar a frequência e parte dessa onda ela vai voltar de novo para a atmosfera. Na hora que ele bate na atmosfera, um pouquinho passa
e um pouco é refletido. Então, essa parte aqui, ela fica presa aqui, causando um aumento de temperatura, além, pode ser, por exemplo, do normal que poderia. Então, se você tem uma atmosfera muito carregada com determinados gases, vai acontecer o que nós chamamos de efeito estufa. É isso que eles fazem, por exemplo, numa estufa, que eles querem, por exemplo, cultivar determinadas plantas que precisam de uma determinada temperatura mais elevada. Então eles fabricam aquelas casas lá de plástico transparente, porque a radiação passa e parte dela bate e fica preso lá dentro. Então aumenta, né, a temperatura dentro daquele ambiente lá que se observa, certinho? Então, né, nós temos, né, esse processo de irradiação que causa também, por exemplo, né, o que nós chamamos de efeito estufa. Ó, resumidamente, a propagação de calor ela pode ocorrer de três maneiras diferentes: condução, meios, né, condutores de calor, os metais são os melhores condutores de calor, a convecção, por exemplo, no ar, na água, e irradiação, por exemplo, no meio onde não se tenha nada. Então, a única forma de propagação de calor que ocorre no vácuo, que é a ausência de partículas, né, de espaço ou de matéria, seria o processo de irradiação. Né, pode ser que tenha alguma questão que você vai estar resolvendo em alguma avaliação que faça essa pergunta para você. Né? O único meio, o único processo de propagação de calor onde ocorre no meio vácuo seria o processo de irradiação, certinho? Beleza. Uma coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte, que o calor, ele é a energia térmica que transfere de maneira espontânea. Ele vai de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, tá bom? Então, essa propriedade aqui, que por exemplo, até um colega aqui disse, que fala lá sobre a primeira lei da termodinâmica, que se fala, né, tem uma fórmula lá, mas é que o calor ele se propaga de maneira espontânea de um corpo mais quente para um corpo mais frio, que é o que nós chamamos lá de fonte quente e fonte fria de calor, certinho? Oi? Isso, lá quando você vai estudar essas propriedades lá, quando você vai estudar os ciclos, né, ciclo de Carnot, ciclo de Otto, né, então lá o ciclo de Carnot, de Otto, estuda o ciclo de Diesel também, né, que são os sistemas termodinâmicos lá, que basicamente já é o final já dos estudos de termodinâmica, quando nós estudamos os ciclos, tá bom? Por exemplo, o ciclo de Otto é o ciclo que nós utilizamos, por exemplo, nos motores que nós utilizamos hoje, né? Os motores de combustão, eles usam esse processo. E também tem o ciclo de diesel, que é utilizado, por exemplo, nos motores a diesel, né? Em homenagem a ele, né? Utiliza-se o nome dele, até para o combustível, né? Chama de diesel, né? Mas é em homenagem a essa pessoa, né? Que desenvolveu esse sistema, tá bom? Mas depois nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso quando nós estivermos estudando a parte já de termodinâmica, tá bom? Então, na calorimetria, nós vamos estudar a transferência de calor. A transferência de calor, ela pode ocorrer de duas maneiras diferentes. Ela pode ocorrer desde que um corpo, ele não muda o seu estado físico, por exemplo, aqui nessa figura tem o gelo derretendo. Mas para o gelo derreter, ele tem que atingir a temperatura de derretimento. Para que ocorra, no caso aqui, a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, o gelo ele tem que estar na temperatura de mudança de fase. E se tem que a temperatura ambiente de 20 graus Celsius, pressão de 1 atm, o gelo ele muda da fase sólida para a fase líquida a 0 graus Celsius. Então, por exemplo, num congelador da sua casa, você consegue chegar até menos 10 graus Celsius. Então, para você fazer com que o gelo derreta, ele tem que primeiro sair do menos 10, chegar no zero, e aí depois que ele vai mudar o estado físico. Ele vai mudar o estado físico e aí ele volta a aquecer novamente. Então, para que você forneça calor ou retire calor para um sistema e ele apenas muda a temperatura e não muda o estado físico, nós vamos fornecer uma quantidade de calor que alguns autores chamam de calor sensível. Por que fala sensível? Porque é sensível à variação de temperatura. E outra quantidade de calor, ela é específica para quando a substância está mudando o estado físico.
Quando ela muda o estado físico, nós chamamos de calor latente, que é da sua latência, da sua mudança, certinho? Então, essas quantidades de calores, elas são diferentes no sentido de que nós precisamos ter uma fórmula que calcula a energia fornecida ou retirada para mudança de temperatura e outra que é para mudança de estado físico de um sistema, certinho? Dentre isso, existe aqui uma fórmula que nós usamos, que é definida, que é chamado de capacidade térmica, certinho? A capacidade térmica, ela vai nos dar a definição, por exemplo, da equação que calcula a quantidade de calor que um corpo vai receber ou perder para mudar o seu estado físico. Então, ou para mudar, por exemplo, estado físico não, para mudar a sua temperatura somente a princípio. Então, olha, a capacidade térmica é uma propriedade que ela é definida. O que é a capacidade térmica? Ela é a razão, que é a divisão entre a quantidade de calor fornecida ou cedida, eu coloquei aqui trocada, tá bom? Porque ele pode ganhar ou perder em relação à sua variação de temperatura. Então, por exemplo, você pega lá um objeto e coloca ele para aquecer. Por exemplo, você pega 1 litro de água e coloca numa panela e coloca para aquecer. Você tem que fornecer uma quantidade de calor para ela mudar, por exemplo, a água em 1 grau Celsius, de 20 para 21. Se você pegar 2 litros de água, você vai ter que fornecer uma quantidade de calor maior para mudar do 20 para o 21. Então, a capacidade térmica, além da sua definição, que é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, ela pode ser encontrada também pelo produto da massa, por uma propriedade que depende de que esse objeto é feito. Essa propriedade de que o objeto é feito, ela é chamada de calor específico. Então, por exemplo, se eu quero aquecer água, tem o calor específico da água. Se eu quero aquecer, por exemplo, o alumínio, tem um calor específico do alumínio. Se eu quero aquecer o ferro, tem um calor específico do ferro. Porque, por exemplo, eu tenho 1 quilo de água, né, 1 litro de água, coloco no fogo, dentro de uma panela. Para mudar 1 grau Celsius, é diferente da quantidade de calor que eu tenho que fornecer para mudar 2 da água. Agora, se eu pego, por exemplo, um bloco de alumínio de 1 quilo, coloco no fogo, você vai perceber que ele vai aquecer mais rápido. Ou seja, ele vai ganhar 1 grau Celsius muito mais rápido do que a água, por exemplo. Então, por isso que tem diferença na substância que nós utilizamos. Então, essa diferença da substância é o que nós chamamos de calor específico. Então, quando você junta as duas definições de capacidade térmica, você, no lugar dessa letra C, você coloca o que representa a letra C maiúscula, que é capacidade térmica, que é M vezes o Czinho, que é o chamado de calor específico, certinho? E aí você tem a fórmula que é chamada equação da calorimetria. A equação da calorimetria, ela é igual a Q, que é a quantidade de calor, é igual ao produto de M vezes C vezes ΔT. Tá bom? Olha, quais que são as unidades de medidas dessas propriedades físicas? Aqui nós temos o seguinte, a quantidade de calor representada pela letra Q, ela pode ser medida, por exemplo, em calorias. Em calorias. A massa que você vai utilizar, ela pode ser medida também em gramas, por exemplo. Ou também, por exemplo, se você vai tratar lá no sistema internacional, não, isso aqui está errado. É calorias por grau Celsius, pessoal, aqui, ó. Calorias por grau Celsius. Ou então, calorias, ou então é joules por Kelvin. Tá bom? Tá errado aqui, eu vou fazer essa correção e passo para vocês depois, tá bom? Aqui não é calorias por grama, é calorias por grau Celsius ou joule por Kelvin. Porque, olha, aqui mede em calorias, aqui pode medir em graus Celsius. Aqui pode medir em joule ou pode medir em Kelvin, que é o sistema internacional. Tá bom? Se não me engano, no outro slide eu fiz essas anotações também. Olha, então a fórmula geral da calorimetria é Q, que é igual a M vezes C vezes ΔT. No caso, esse aqui nós estamos calculando a quantidade de calor, né, que alguns autores chamam de calor sensível, tá bom? Esse calor sensível aqui, ele é calculado apenas quando a substância mantém o seu estado físico
só tem variação de temperatura. Então, olha, quando nós falamos que a quantidade de calor é positiva, ou seja, ele ganhou calor, é porque houve uma variação de temperatura positiva. Há um aumento de temperatura. Quando há uma diminuição de temperatura, a quantidade de calor vai ser negativa, menor que zero, o corpo perde calor. Então, calor tem que lembrar que é a energia térmica. Então, o corpo vai ganhar energia térmica quando ele aumenta a temperatura e ele vai perder energia térmica quando ele diminui a temperatura. Tá bom? Aqui, olha, o calor específico, ele tem duas unidades de medidas que nós podemos utilizar nele. Uma que é o sistema internacional, que é em Joule por quilograma Kelvin, ou numa maneira usual, que é muito comum também utilizar em muitos exercícios, nós medimos aqui em calorias, gramas, graus Celsius. Lembrando, pessoal, que variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Então, você não precisa converter aqui a variação de temperatura para a escala Kelvin, porque quando ele fala que a água, por exemplo, muda de 20 graus para 30 graus, é a mesma coisa se ele estivesse mudando de... Quanto que é 273 mais 20? 273 mais 20, 293 para... Isso, 293 aumenta mais 20, aumenta... 293. Deixa eu mostrar aqui na continha para ficar mais visível. Tá bom? Essa propriedade aqui. Em Celsius, ó, a variação de temperatura na escala Celsius, por exemplo, ele muda de 20 graus Celsius para 50. Essa variação aqui de temperatura foi de 50 menos 20, que é igual a 30 graus Celsius. Essa foi a variação da escala Celsius. Agora, para a variação da escala Kelvin, em Kelvin a gente não coloca bolinha, né? Estava colocando aqui, por exemplo, essa temperatura aqui passada para Kelvin, basta somar 273. Então vai dar 293 Kelvin. E o 50 também soma 273. Vai dar quanto? 323, né? Então 323 Kelvin. Na hora que você faz o delta T aqui, ó, só que agora na escala Kelvin, aqui é na escala Celsius, você vai ver que vai ser o 323 menos 293. Quando você faz essa diferença, você vai ver que também continua dando 30 graus Celsius. Então, a variação da escala Celsius é igual à variação da escala Kelvin. A variação, não a temperatura, tá bom? Então, olha, por isso que aqui nas fórmulas nós podemos utilizar a variação na escala Celsius, tanto como em Kelvin. Agora, o que muda, por exemplo, que quando você usa a energia em Joule, a quantidade de calor em Joule, você vai usar no sistema internacional, que é a massa em quilograma, tá bom? Esse K aqui tá errado, tinha que ser um K minúsculo, do kg, quilograma, ou K é minúsculo, não maiúsculo, tá bom? No sistema internacional tá errado aqui a simbologia, tem que corrigir também, tá bom? Então, o que que acontece? No sistema usual, nós usamos medir energia térmica em calorias. E aí você pode usar, medir a massa em gramas. Por quê? Porque para nós, né, nós já estamos estudando, por exemplo, que o calor específico da água é 1 caloria por grama de graus Celsius. O calor específico do alumínio é 0,22. O calor específico do ferro é 0,11. Então existe essa outra relaçãozinha também, que é muito comum em relação à unidade usual, que é calorias, e a massa medida em gramas, tá bom? Então você tem que observar, por exemplo, na hora de resolver um exercício, qual das duas unidades você está utilizando para você adequar as suas
como fala, as suas propriedades dadas para aquela unidade específica, tá bom? Aqui, olha, eu coloquei uma tabela de... Oi? Acabou, né? Então, pessoal, só para encerrar aqui, ó, eu coloquei algumas tabelas, uma tabela que tem vários calores específicos. Na nossa próxima aula, eu continuo falando para vocês a partir daqui, tá bom? Lembrando, eu postei hoje uma atividade avaliativa daquele conteúdo que nós havíamos estudado anteriormente, que eu havia dado aula para vocês, tá bom? Espero ter contribuído para a aula de vocês. Na próxima aula, nós continuamos falando desse assunto, tá bom?